Olá, sejam bem-vindos ao primeiro módulo do curso de Introdução aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a gente começa hoje esse nosso curso. Antes da gente entrar no conteúdo propriamente do curso, eu gostaria de esclarecer, que se trata de um curso introdutório para quem tem interesse em conhecer o que é a Agenda 2030 e o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nessa aula, a gente vai se debruçar sobre os conceitos necessários para trabalhar o curso como um todo. Então, a gente vai se debruçar sobre o que é o desenvolvimento sustentável, sobre como foi o histórico de pactuações que levou à pactuação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e depois aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no âmbito da Agenda 2030. Para concluir o módulo, a gente vai discutir sobre se essa agenda é vinculante para os estados ou não, e a gente vai discutir um pouco sobre quais são os conceitos que embasam a Agenda 2030. Para começar, então, primeira coisa muito importante, a Agenda 2030 ela é um conjunto de compromissos internacionais pactuados por mais de 190 países no âmbito da ONU, a Organização das Nações Unidas, no ano de 2015. Essa Agenda 2030, ela contempla um preâmbulo, um conjunto de diretrizes, um documento norteador sobre o que as nações gostariam de alcançar em termos de desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. E ela contempla também os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são parte da Agenda 2030, são a parte operacional, são as metas e os indicadores que vão nos ajudar a chegar num futuro mais sustentável em 2030. Então, é muito importante que fique claro, às vezes a gente usa como sinônimos Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas na realidade a Agenda 2030 é algo maior do que só os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são essa parte operacional da Agenda 2030. São aquele conjunto de metas e indicadores que vão nos apoiar a buscar um futuro mais sustentável. Ficou claro para vocês? Deixando isso claro, a gente pode então partir para o que é o desenvolvimento sustentável. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente pensa em preservação do meio ambiente. Acho que essa é a primeira reação que as pessoas têm quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. As pessoas pensam em proteção e preservação do meio ambiente. É muito importante que vocês desconstruam essa ideia. O desenvolvimento sustentável não é apenas a preservação do meio ambiente. Então, como que a gente vai trabalhar o desenvolvimento sustentável? A gente vai pensar no histórico de pactuações internacionais que levou ao conceito que a gente tem hoje. Então, no ano de 1972, a gente teve a Conferência de Estocolmo. Foi uma conferência das Nações Unidas para o meio ambiente. Nessa conferência foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, é aí que começa a discussão sobre desenvolvimento sustentável. O termo desenvolvimento sustentável ficou consagrado num relatório de 1987, o relatório Brundtland. Então, nesse relatório, ficou registrado um relatório da Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e nesse relatório ficou estabelecido como desenvolvimento sustentável o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, exatamente nesses termos é o que ficou consagrado nesse relatório internacional como desenvolvimento sustentável. Então, isso em 1987. Em 1992, nós tivemos uma importante conferência internacional sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como a Rio 92 ou a Eco 92. Participaram dessa conferência mais de 100 chefes de Estado e é por isso que ela é considerada uma conferência muito importante para o desenvolvimento sustentável. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável ficou definido nesse relatório e em
1992, ele ficou amplamente divulgado durante essa conferência que foi a Eco 92. 20 anos depois, em outra conferência também realizada no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Rio+20, outra conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, durante a Rio+20 foi muito discutido a importância das questões sociais para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque nos anos 2000, a gente teve a Cúpula do Milênio. E na Cúpula do Milênio, as nações discutiram um conjunto de compromissos internacionais, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio adotados nos anos 2000. Então, eu vou listar para vocês brevemente quais são os 8 ODMs. ODM número 1, acabar com a fome e a miséria. ODM número 2, educação básica de qualidade para todos. ODM 3, igualdade entre os sexos e valorização da mulher. ODM 4, reduzir a mortalidade infantil. ODM 5, melhorar a saúde das gestantes. ODM 6, combater a AIDS, a malária e outras doenças. ODM 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. ODM 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Vocês vão perceber quando a gente, durante o módulo 2, se debruçar sobre os ODS, que esses temas aparecem com certeza, integralmente. Então, os ODM, eles são então a origem dos ODS. Os ODS, eles incorporam e extrapolam a agenda que foi a Agenda de Desenvolvimento do Milênio. É por isso que é muito importante que vocês conheçam essa agenda. Bom, é importante a gente entender as diferenças entre os ODS e os ODM. Uma importante diferença é que os ODM tiveram um conjunto de pactuações restrita. Então, um conjunto de especialistas e representantes dos mais de 190 países membros da ONU se reuniram, discutiram e então publicaram o que são os ODM, que são esse conjunto de metas internacionais para o desenvolvimento. Diferentemente, os ODS contaram com anos de participação da sociedade na elaboração desse conjunto de metas. Então, a partir dos ODM, a população se interessou por essa agenda internacional de desenvolvimento sustentável e a ONU trouxe a oportunidade de contribuição de diversos segmentos. Então, teve contribuição da sociedade civil, dos jovens, da academia, teve muita contribuição, foi muito participativo o processo de elaboração dos ODS. Então, entre 2012, que foi a Conferência Internacional da Rio+20, e o ano de 2015, que foi o momento em que foi assinada a Agenda 2030 para o desenvolvimento, a gente teve aí um tempo de quase 3 anos de participação social para a construção do que é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa é uma diferença importante. Além disso, os ODM, como a gente já falou, estavam mais focados nas questões relacionadas à erradicação da pobreza. Então, estava muito focado em temáticas sociais. Já os ODS, eles contemplam de forma muito importante essa articulação entre o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Então, ela abraça e incorpora as temáticas sociais, mas traz também a importância das temáticas econômicas e ambientais. Então, essa é uma diferença também importante entre os ODM e os ODS. Além disso, é importante destacar que os ODM, eles foram então a primeira experiência de pactuação internacional. A gente tinha ali um conjunto de 8 objetivos, mas esses objetivos não se desdobravam em metas e indicadores. Então, era muito mais difícil monitorar o avanço internacional do desempenho dos países nessas 8 temáticas. Então, foi muito importante a experiência dos ODM para que com os ODS os países realmente se comprometessem com metas e com a mensuração do resultado do trabalho deles ao longo dos anos, para a gente conseguir saber se de fato teve avanço as agendas internacionais que estão relacionadas aos ODS. Então, isso também é uma informação bem importante da diferença entre os ODS e os ODM.
Mas então, finalmente, chegamos à pactuação da Agenda 2030. Então, a gente já sabe o que é desenvolvimento sustentável, a gente já sabe que antes da pactuação da Agenda 2030, a gente teve outra pactuação internacional, que foram os ODM, e agora a gente vai entrar finalmente no que é a pactuação da Agenda 2030. Como eu falei para vocês, a gente teve essa importante conferência internacional, que foi a Rio+20, 20 anos depois da Conferência Rio 92. E na Rio+20, os principais temas discutidos na Rio+20 foram a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Então a gente já estava aí tratando de economia verde, então temas econômicos e ambientais, e erradicação da pobreza. Então a Rio+20 ela é muito importante para a pactuação da Agenda 2030. É nesse momento, então, na Rio+20, que começam a ser desenhados o que seriam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fica claro, então, que erradicar a pobreza, e em todas as suas dimensões, é um requisito fundamental para o desenvolvimento sustentável. Depois desse processo, então, entre 2012 e 2015, a gente tem, em 2015, finalmente, a assinatura da Agenda 2030 no ano de 2015. A Agenda 2030, o documento norteador dela chama Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esse documento ele é direcionador da ação de toda a comunidade internacional. E é importante que vocês entendam comunidade internacional não apenas como os governos, mas que vocês entendam que a comunidade internacional ela contempla toda a sociedade civil organizada, toda a academia, o setor privado, todos os atores e todas as pessoas em todos os lugares. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de temas que são relevantes para os poderes públicos, para os governos nacionais e subnacionais, mas que também são muito importantes para todos os outros segmentos da sociedade. Isso é realmente muito importante que vocês tenham em mente quando a gente fala de Agenda 2030. Então, a Agenda 2030 compreende tanto os princípios da agenda, o preâmbulo e essa declaração, né, sobre o futuro que queremos, como essa parte mais operacional, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas, que são as metas que precisam ser alcançadas até o ano de 2030. Mas aí vocês vão me perguntar, essa agenda internacional, os ODS, são vinculantes, legalmente vinculantes? Ou seja, os países são obrigados a seguir a agenda? A resposta é não. A Agenda 2030 ela foi formalizada por meio de uma resolução da ONU. E as resoluções da ONU, da Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, elas não são vinculantes. Elas são um compromisso político dos países com o desenvolvimento sustentável. Elas não são um compromisso jurídico. Não existe um tribunal internacional que vá aplicar uma sanção, aplicar uma pena aos países que não cumprirem. Mas os países estão comprometidos, é um compromisso político dos países buscar esse desenvolvimento sustentável. Então, os países têm a responsabilidade, sim, de acompanhar a Agenda 2030 no âmbito nacional. Então, é responsabilidade dos países incorporarem essa agenda à realidade nacional. Pensarem sobre quais são os instrumentos de cada um deles para o monitoramento da Agenda 2030. Então, apesar deles não serem legalmente vinculantes, ou seja, deles não terem um caráter juridicamente impositivo, eles são muito importantes, são um compromisso político de todos os países membros da ONU. Por fim, a última coisa que eu gostaria de trazer para vocês nesse módulo 1 é que a Agenda 2030 ela tem um conjunto de elementos subjacentes. Ela tem um conjunto que ficou conhecido como 5 P's da agenda, que são uma estratégia para pensar quais são os elementos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente já sabe que a gente tem 3 dimensões, ou seja, a dimensão econômica, social e ambiental, mas é importante que uma forma interessante de olhar para a agenda é a partir dos 5 P's. Então, quais são os 5 P's? Os 5 P's são pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz.
Então, a partir desses 5 eixos, a gente consegue pensar toda a Agenda 2030, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável e as suas metas. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de acabar com a pobreza, a fome. Quando a gente fala de planeta, a gente está pensando em proteger o planeta da degradação, incentivar o consumo e produção sustentáveis. Quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de garantir o progresso econômico sustentável, que promova o trabalho decente com crescimento econômico. Quando a gente fala de paz, a gente está falando de promover sociedades pacíficas, inclusivas, com redução da violência nos diversos lugares. E por fim, a questão das parcerias, que são muito importantes para o cumprimento da agenda. Então, mobilizar os meios e os recursos necessários para alcançar uma parceria global para o desenvolvimento é um aspecto muito importante da agenda. Então, esse foi o módulo 1. A gente chegou ao final, a gente apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável e os seus desafios, a visão e os princípios da Agenda 2030, lembrando que ela é uma agenda integrada, então os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são o núcleo dessa agenda, mas é muito importante que vocês entendam que eles são integrados e indivisíveis, então não é possível pensar no cumprimento de um objetivo de desenvolvimento sustentável de forma integral sem pensar no cumprimento da agenda como um todo. No próximo módulo a gente vai se debruçar justamente sobre cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Até logo!